Olá, seja bem-vinda à aula 2 do nosso módulo 8 de Diretrizes e Projeto. Aqui, como eu comentei, a gente vai falar especificamente de projeto arquitetônico. E para a gente lembrar de como acontece essa construção, eu coloquei aqui aquele nosso velho esqueminha de como aconteceriam as coisas. Então, primeiro a gente viu o programa de necessidades, a gente interpretou a realidade e agora a gente chegou no ponto de dar o pontapé inicial no nosso projeto sem medo, unindo, aqui já está um spoiler, o que a gente colheu de informações da interpretação da realidade, programa de necessidades e também dos estudos de caso. Então, vamos entender. Então, aqui, gente, a gente tem um esquema de por onde a gente deve começar a raciocinar essa etapa. Sempre que tiverem dúvida, voltem nesse esqueminha, praticar isso aqui e ir conferindo se vocês fizeram certinho ou se não fizeram. Outra coisa interessante é vocês trazerem, não esse esquema exatamente desse jeito, né? Mas vocês adaptarem esse esqueminha e trazerem isso aqui para a banca. Então, por exemplo, eu escolhi um terreno, eu tenho uma legislação, ela gerou uma espacialização delimitadora, um programa de necessidades, quadro de área, fluxograma, setorização e espacialização volumétrica. Vocês podem trazer no cantinho da prancha e ir deixando em destaque, né, do ladinho ali, aquela etapa da qual vocês estão falando naquele momento, naquela coluna da prancha, ou naquela etapa da monografia, enfim, né, como vocês, de acordo aí com o sistema de entrega de vocês. Mas é importante a gente entender que a gente vai começar por esse terreno escolhido, aqui no caso do arquitetônico, e a partir do terreno escolhido, a gente vai partir para essas outras etapas. Isso significa que se você não bateu o martelo no terreno ainda, se você ainda está meio em dúvida, volta lá na aula para escolher o terreno certinho, para ver, fazer essa parte do diagnóstico, deixar tudo aquilo ali redondinho, conferido, e aí vir aqui para diretriz e projeto, beleza? Porque isso aqui, se não tiver claro ainda no TCC 1, no TCC 2 você tem que refazer tudo e você perde muito tempo. Aqui a gente já vai mostrar para a banca um processo mais evoluído, né? Uma linha de raciocínio mais evoluída, então talvez muitos dos teus colegas não cheguem aqui nesse nível, mas o que você tem que entender é que a banca começa a comprar essa ideia e entender melhor o que você está falando. Então, como a gente vai começar? Por esses dois pontos ali em cima, da legislação e da espacialização delimitadora. O que acontece é que quando a gente fala em legislação, a gente fala daquela que está aplicada ao terreno. E isso, essa análise da legislação, ela vem antes da tomada de decisões. Então, assim, os principais pontos da tomada de decisão inicial, de posicionamento e tudo mais, elas vêm da legislação em si, porque essa legislação, ela vai criar aqui para arquitetônico uma espacialização delimitadora que a gente chama. Isso significa que a gente vai pegar esses pontos da legislação, como afastamento das divisas, recuo frontal, recuo posterior, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação. Aí eu coloquei 3 pontinhos ali porque entra taxa de permeabilidade, né? Entram outros pontos, né? Ali da verticalização do terreno, enfim. A gente vai entender isso aqui e a gente vai transformar isso num bloco. Então a gente tem o nosso terreno e a gente tem um bloco do que é o potencial construtivo máximo desse terreno. Tá bom? Como que a gente vai apresentar isso? Vamos ver. Aqui a gente já tem que se ligar em algumas coisas. Então, assim, você já conta com uma área máxima na qual você poderá construir. Isso também vai direcionar o teu quadro de áreas aqui. Então, assim, aqui está um ponto importante, que se você já apresentou anteriormente o programa de necessidades, igual a gente tinha combinado aqui no curso, chegou o momento de adequar e ver o quão compatível esse quadro de áreas está sendo com o seu terreno. Lembram que a gente comentou lá na parte de informação de programa de necessidades, que a gente já partia daquele programa para escolher o terreno? Pois é, e aqui é o momento de você validar isso ou não. Às vezes, você vai ter que adequar um pouco esse programa de necessidades, né? Aumentar algumas áreas, diminuir outras, para que isso consiga, né, ser inserido ali no terreno que você escolheu da melhor forma possível, mas tem que trazer isso para a banca. Então, assim, não tem problema se precisar diminuir a área, conforme eu falei, mas tem que trazer, nesse caso, a Débora mudou algumas coisas, então traga lá uma tabelinha com o quadro de áreas inicial e o quadro de áreas final e essa adaptação ali. Traga esse esquema, porque a banca se sente parte do processo. Senão ela vai pegar lá o programa de necessidades, ou o que seria necessário para o teu tema, e ela mesma vai comparar. Esses membros da banca fazem isso, e eu faço isso enquanto membro de banca. Então, não espere a banca fazer isso por você. Traga essa informação antes, eles vão adorar, porque a gente não mente aqui, tá? Aí não existe terreno perfeito, lembrem-se que a gente já conversou sobre isso anteriormente. Eu sei que vocês já estavam doidinhas aí. Débora, como que eu vou apresentar tudo isso? Débora, mas e daí como que eu mostro essas coisas para a banca? E aqui está um exemplo da Laís, né? Então ela apresentou o TCC dela lá em 2020, estava até conferindo aqui pela PUC do Paraná,
Eu não orientei ela, não fui mentora dela, mas eu fui membro da banca dela e pedi autorização para trazer o projeto para vocês verem, e ela e a orientadora me autorizaram a trazer esse projeto. Então, só para contextualizar vocês, a Laís, ela estava fazendo um projeto do mercado peixe. É como se fosse um mercado municipal, só que de região portuária voltada para a comercialização do peixe mesmo local. Então, a região dela era a região de Paranaguá, e aqui, mais especificamente, estava essa região de análise dela. Ela trouxe essa legislação espacializada em blocos, igual eu pedi para vocês fazerem, e aí o que ela trouxe? Então, se vocês forem ver aqui, ela tem esse terreno total dela, tá? Inicialmente. Então, ela trouxe isso numa perspectiva, mas é algo super simples. Depois, ela colocou aqui qual era a taxa máxima de ocupação, e ela trouxe o que a legislação falava. Então, ó, 60% da área total. Cadê meu mouse? Tá aqui, ó. Vamos pintar porque fica mais fácil de vocês verem também. Eu também tô sem óculos, né? Então, assim, vamos ver. Ela trouxe a área total, 8.000 metros quadrados aqui, mas aqui embaixo ela tá com a taxa máxima de ocupação, 60%, a área total, 5.000 metros quadrados. Ela trouxe essa informação. Vocês veem como há uma grande diferença de eu trazer uma tabela que eu copiei e colei do plano diretor e eu mostrar isso aqui? É muito diferente para a banca. Eu tô acostumada com tabela, mas não tem nem comparação o aluno que me traz essa informação assim. Isso significa que ele entendeu que esse aluno, ele está me mostrando a construção desse projeto. Além de tudo, ela demarcou aqui, né, em área. Então, ela só jogou um bloquinho, gente. Aqui, ela pegou, então, lembrando que ela sempre partia dessa volumetria aqui inicial para jogar cada um desses aqui. Então, ó, taxa de permeabilidade, 20%. 1.000 metros quadrados precisava ser permeável. Então, ela mostrou isso aqui. Isso não significava que realmente ia ficar ali atrás, mas isso dá uma noção espacial para quem está olhando esse projeto. Aqui ela tem recuos e afastamentos, então ela trouxe ali como a gente consegue perceber que comparado a essa organização total e área total do terreno, esse recuo se torna pequeno, né? Aqui essa parte do coeficiente de aproveitamento, 1,2, então quanto isso poderia ser construído e que daria de 3 a 4 pavimentos. Quando a gente olha assim, ok, 3 a 4 pavimentos, mas Laís foi além. Laís mostrou o que pra gente? O gabarito do entorno. Isso é um estudo de impacto da paisagem. Também pode ser caracterizado como parte de um estudo de impacto de vizinhança. E isso é extremamente essencial que seja feito. Já chegamos em outros tipos de projeto, o da Renata, por exemplo, que eu sempre trago de exemplo aqui para vocês, onde era o contrário. O programa de necessidades dela trazia algo bem menor e o gabarito do entorno era gigante, assim, com prédios de 20 pavimentos, 15 pavimentos. E aí isso gerava um impacto enorme na edificação dela ali. E aí ela teve que arrumar a justificativa para estar utilizando esse terreno do mesmo jeito, tá? Então, assim, a gente arruma as justificativas e mostra para a banca não se confundir e não argumentar contrariamente a nossa decisão. Mas o que a Laís fez? Ela chegou à conclusão de que se ela utilizasse só isso aqui, já era suficiente para o projeto dela e que ela não impactaria em nada ali nesse entorno, visualmente falando. Então, isso é muito legal da gente trazer. Qualquer uma de vocês consegue fazer essa espacialização. Lembrando que aqui a Laís trouxe nesse sentido, partindo sempre da área total do terreno, né? Mas o que ela poderia ter feito também já era pensar em como isso se aplicaria a essa realidade, já colocando, por exemplo, eu colocaria primeiro recuos. Depois do recuo, eu ainda tenho uma taxa, né, de permeabilidade para cumprir. Será que esse meu recuo ele vai ser permeável? Como é que vai ser? Eu posso ir além nesse quesito de pensamento. Mas, no caso da Laís, ela quis mostrar esse esqueminha bem bruto aqui mesmo, mas que para a banca já foi suficiente. Então, agora, vocês já têm uma volumetria bruta esperando vocês. Vejam que a tela em branco não existe mais, porque já existe uma possibilidade de formação de planta baixa ali. Só que a partir de agora, a gente vai trazer uma planta com coerência, a formação, né, de todo esse projeto. Esse segundo ponto agora de formação envolve programa de necessidades e quadro de áreas. E a gente tem que deixar claro que para o urbano vai ser diferente. Mas no projeto arquitetônico, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer esse comparativo com o resultado que você tinha chegado na etapa anterior, né, com esse atual. E a gente vai tomar ali como base essa área ocupável do teu terreno. Então, assim, foi necessário verticalizar mais a proposta do edifício? Não foi?
como você fez a distribuição dessas áreas permeáveis e por aí vai. Então, aqui a gente começa a raciocinar diretamente relacionado já ao nosso programa de necessidades e às nossas áreas também. Como a gente vai fazer isso? Então, aqui, estilo tabelinha mesmo, é assim que funciona. Então, vamos entender que na primeira coluna ali, a Renata colocou a quantidade de ambientes daquele tipo de ambiente. Então, lembrando que lá o dela era aquele coworking de cozinhas. Ali ela tem o primeiro setor, ela tem cada ambiente, né, que tinha dentro daquele setor. Ela tinha a área não computável, então tudo era computável da área dela. A área computável, ó, vamos pegar ali a primeira linha aqui. 90 metros quadrados. A área total que ela multiplicou lá pela primeira coluna do número de ambientes, já deu 540 metros quadrados, que todo esse setor aqui corresponde a 25% da área total que ela tem disponível, tá? Então, assim, legal a gente entender tudo isso. Isso é importante para a banca, tá? E mais do que isso, mais do que ser importante para a banca, é importante para vocês, tá bom? Tem muita gente que vai pensar agora, Débora, duvido que a banca olha isso, só que talvez ela não olhe de início, às vezes é uma tabela que a gente pula, mas por quê? Se surge dúvida na planta, ou se você olha para a planta e fala, nossa, será que isso está batendo mesmo com o programa de necessidades? Se a gente acha alguma inconsistência, a gente vem aqui conferir de onde surgiram essas informações. Então, melhor a gente ter do que a gente ter que argumentar lá na hora. A maioria das instituições de ensino não deixam a gente responder para a banca na hora, né? A gente recebe as perguntas e isso já não interfere mais na correção, porque a informação não estava visual. Então, vamos se ligar nisso. Essa terceira etapa, a gente já tem aqui embaixo, ó, o fluxograma e a setorização. Então, tanto essa setorização quanto os fluxos correspondem ao terceiro ponto dessa nossa parte de diretrizes e projeto, e elas vão estar relacionadas ali com os bloquinhos de áreas e os principais acessos do terreno. Então, agora a gente começa a falar de fluxo macro, que é o ponto A. Então, como que funcionam esses fluxos macro desse terreno? Onde está o acesso de veículos, primeiro posicionamento? Onde está o estacionamento? Onde estão os acessos de pedestres? Né? Tem outro modal de transporte que acessa por um lugar diferente? Onde está a recepção, no caso de um hotel? Onde está essa recepção do hotel, que é o primeiro contato? Né? No caso de uma clínica, também é o primeiro contato. No caso de uma escola, a gente sabe que tem o acesso de aluno que é diferente do acesso de funcionários, que tem o acesso pela secretaria. Então, assim, onde estão esses principais pontos? Gente, numa planta são os pontos iniciais. É aquilo que vai fazer com que você direcione o seu usuário, o seu público-alvo dentro do seu projeto. Quem nunca foi, né, entrou em algum estabelecimento ou em algum prédio, eu sempre falo aqui para vocês, já falei isso, eu tenho pavor de ir, por exemplo, em clínica que é num prédio gigantesco. Aqui em Curitiba a gente tem muito isso. Aí eu vou lá e eu já penso, ai, que saco, por quê? Eu chego, tem trocentos elevadores, geralmente não tem informação, geralmente não está muito claro para a gente saber em qual pavimento é a clínica. Você tem que perguntar, nem sempre tem gente para perguntar. Um elevador tá com os números, vai para os andares pares, o outro elevador vai para os andares ímpares. Você tem uma série de coisas acontecendo. Agora, imagina se você chega num prédio desses, o prédio não tem recepção. Ou a recepção foi pensada num cantinho escondido. Ah, não. Daí não vai dar ibope essa clínica, né? Não vai dar ibope esse lugar. Então, a mesma coisa quando a gente projeta qualquer temática. A gente tem que pensar qual é o primeiro ambiente que esse pedestre, que essa pessoa, que esse usuário tem que encontrar. Bom, antes disso, é realmente esses fluxos macro. Como a pessoa vai chegar até lá? Então, eu tenho que pensar na pessoa que vem de carro, na pessoa que vem de bike, na pessoa que vem a pé, na pessoa que vem de transporte público, mas vai entrar ali a pé também. Então, o que ela tem que encontrar? Bom, a pessoa que está de carro, ela tem que encontrar o estacionamento de uma forma fácil. O estacionamento tem que dar acesso a um primeiro ambiente de uma forma fácil também. Não adianta a gente colocar lá no meio do mato o estacionamento e não dar um acesso para essa pessoa se perder no meio do bosque, do terreno, enfim. Gente, é cada uma. Eu falo isso para vocês porque eu já vi muita coisa em banca, tá bom? E aí, ó, vamos que eu tô pro papo hoje, né? Aí pro elemento B aqui embaixo, a gente entende realmente esses fluxos intermediários. E aí vai entrar acesso dos trabalhadores. Então, quando a gente pensa, beleza, o trabalhador vai entrar por onde? Ah, vai entrar por aqui. Que geralmente vai ser diferente desse acesso, né? Dependendo da temática, vai ser diferente do acesso do público. Então, num ambiente que nem o projeto da Laís, que era o mercado do peixe, o trabalhador ele tinha que entrar por um ambiente e tinha que fazer a higienização
de mãos, de calçado, trocar de roupa, então ele tinha que encontrar um vestiário já logo de início para não haver essa contaminação com a comida fresca, né? Porque muita gente consome o peixe ali cru, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, o fluxo de visitante vai ser diferente, o fluxo de mercadoria também vai ser diferente. O fluxo de mercadoria precisava encontrar um lugar para essa mercadoria ser higienizada também. Só que chega um momento que a pessoa que está indo ali trabalhar, o trabalhador, ele tem que encontrar essa mercadoria também para ele poder ir fazer essa higienização, certo? Então, olha lá como a gente já começa a pensar que esses fluxos, eles precisam ter ligações ou não podem se interligar. Da onde que a gente vai tirar isso? Lembram lá que vocês fizeram, eu tenho certeza que vocês fizeram o fluxograma de vocês, que tinha uma lógica. Então, a partir de agora, vocês começam a posicionar os blocos. Eu não estou falando especificamente de planta, já em detalhezinhos, nada disso. Aqui a gente está em TCC1, diretrizes de projeto. Então, o que a gente começa a separar são esses setores de acordo com o fluxograma que a gente já tinha proposto nesse ambiente do terreno, que a gente já sabe da capacidade máxima desse terreno, tá? Então, olhem aqui que legal, para ficar mais claro para vocês como que isso funciona. Fica claro para mim que eu tenho blocos diferentes, eu tenho setores diferentes nesse terreno. Aqui, vocês podem ver que essa pessoa não ocupou o terreno inteiro, a gente já conta aqui com recuos frontais, né? A gente já conta com afastamento entre esses blocos. Por quê? Porque é um pensamento inicial. A gente tem o estudo do sol, então onde a gente precisa dessa insolação, a gente entende que tudo o que esse autor de projeto ele foi criando. Então, ó, aqui que eu precisava ter uma visual, eu precisava ter uma passagem, a gente começa a entender o porquê esses setorizinhos ali estão separados, que inicialmente estão separados assim, mas depois, como que vai acontecer? Olha aqui nitidamente eu tenho ruído, então eu tenho uma proteção contra ruídos externos, como está descrito aqui. Mas só pelo símbolo eu já começo a perceber o porquê tá assim, o porquê tá dividido assim, né? Então, ó, setor habitacional, eu já começo a entender as coisas como se relacionam. Conseguem entender que isso aqui é importantíssimo para quem quer mandar muito bem na banca de TCC1. E isso também possibilita, gente, quando eu falo manda bem, não confundam com tirar 10, por favor. Por quê? Muitas vezes a gente faz todo esse processo aqui, e às vezes a banca que está com o olhar ali de fora, e ela está participando de toda essa construção, às vezes ela chega nesse ponto aqui e fala, ei, mas eu vou voltar lá no mapa de diagnóstico de ruídos que essa pessoa me trouxe. E aqui nessa outra rua eu tenho mais ruído do que ali. O que você fez? Será que esse bloco aqui está posicionado num lugar que ele precisa estar posicionado mesmo? Ou será que não é interessante fazer tal coisa? Então, não confundam, né? Porque às vezes a galera fala assim, nossa, a prof. Débora falou que eu ia tirar 10 com isso. Eu não falei que você ia tirar 10. Eu falei que o teu projeto é mais bem construído. Porque quanto mais bem construído um projeto, mais interessantes são os comentários da banca. A banca sempre vai fazer comentários, mas a gente preza por comentários que façam sentido pra gente, né? Que vão acrescentar profissionalmente em alguma coisa. Então, assim, não significa que a banca tá pegando no teu pé de qualquer jeito, que se eu tivesse feito qualquer coisa, então ela teria feito outros comentários. Significa que quando a gente tem um projeto, uma pesquisa rasa, os comentários também vão ser muitas vezes muitos e vão ser rasos, vão ser com relação a coisas básicas. E quanto mais você desenvolve, mais ferramenta você dá para essa banca comentar. E quando a banca comenta, gente, é muito bom, porque a banca está se sentindo parte daquilo ali. Nossa, eu entendi o porquê que a Débora está fazendo esse projeto assim. Mas eu vou dar minha sugestão enquanto pessoa que eu já tenho mais experiência, já estou formada há mais tempo e eu vi que isso aqui não dá certo na realidade, né? Difere um pouco da teoria. Então eu vou contar para a Débora isso, entendeu? Então a gente começa a entender como que isso funciona e se torna filtro e não esponja de comentários. E olha lá, o outro exemplo, esse aqui é um exemplo ainda da Laís, que cortou aqui embaixo a fonte, mas o que eu quero mostrar para vocês é que já em TCC Projeto, o que essa setorização vai virar? Bom, ela vai virar uma explicação ainda melhor para a banca. Então, ao lado de todas as plantas baixas da Laís, tinha esse esqueminha aqui mostrando cada setor. Então, olha como isso é interessante. Nossa, eu vejo a circulação vertical do público, que muitas vezes eu não entenderia o que isso aqui significava. Nossa, aqui eu entendo. Olha que legal, aqui é escada, aqui tem elevador. Nossa, mas o que é isso tão grande? E área de serviço no segundo pavimento, né? No pavimento térreo, o que tem aqui embaixo? Tem parte de oficinas. Nossa, entendi. Que legal. Lá, ó, serviço de pescado aqui e aqui em cima também. Então, assim, eu consigo entender do que aquilo está se tratando.
tá? E de preferência que daí depois vocês consigam diferenciar um pouquinho mais essas cores, porque da Laís em alguns momentos fica um pouquinho confuso, né? Com relação a isso aqui, a gente vê as bolinhas tão pequenininhas aqui do lado, às vezes fica um pouquinho confuso. Eu, por exemplo, sem óculos aqui, eu não enxergo direito, gente. Então, vamos acessibilizar um pouquinho melhor a informação, mas olha como faz diferença para quem tá na banca do que se eu tivesse um bloquinho aqui, branquinho, sem nada, né? Então, faz muita diferença sim. E aqui, gente, então, vamos para a etapa final, né, para vocês mostrarem tudo isso para a banca, que envolve aqui a espacialização volumétrica já mais avançada. Então, a gente tinha aquela espacialização volumétrica bruta, e aqui a gente já tem uma espacialização bem lapidada para mostrar, né? E claro que isso aqui vai mudar do que quando a gente for trazer a planta baixa propriamente dita, porque alguns ambientes eles começam a mudar de lugar, mas que você sempre tem isso aqui para consultar, para não mudar totalmente, porque às vezes a gente vai esquecendo dos porquês, né? Ao longo do projeto, tinha uma característica que marcava exatamente, eu não posso retirar essa árvore daqui, por isso eu estou contornando essa árvore. Chega lá no final do TCC2, eu já esqueci da árvore, tirei a árvore, coloquei coisa em cima, e vou conferir lá no final do semestre e falo, meu Deus, eu tinha uma árvore aqui que eu não podia tirar. E agora? Como que eu vou argumentar com a banca? Então, para isso não acontecer, sempre volte para esses processos de projeto para você ver o porquê você tomou essas decisões. Isso é importante para a banca, mas é importante para você também. Então, aqui a gente já tem uma espacialização volumétrica lapidada. E o que acontece? A gente mostra um conceito, mais a legislação dando origem às diretrizes de projeto. Isso se chama partido arquitetônico. O porquê que conceito é diferente de partido? Porque para você ter um partido arquitetônico, você precisa de um conceito. Vamos entender aqui o da Laís, qual é o conceito dela e de onde surgiu esse conceito dela. Então, assim, o conceito ele pode ser uma frase, ele pode ser palavras soltas, né? Mas isso tudo tem que estar relacionado com o teu projeto. Então, assim, da onde a Laís partiu? De palavras soltas. O que ela queria com esse projeto? Integração. Integração do quê? Do espaço urbano, das pessoas, né? Ela queria trazer de volta a vida para esse local, porque era super precário o mercado do peixe que eles tinham. Ela queria dar usos múltiplos para esse local e ela queria uma permeabilidade. Para quê? Para que ela chamasse as pessoas, que as pessoas não tivessem medo, né? As pessoas simples dali, elas não tivessem medo de um complexo arquitetônico mais bem formado, que elas não tivessem medo de se relacionar com aquele elemento arquitetônico no espaço, e por isso ela trouxe um ponto importante, que era a permeabilidade. O que ela promoveria com essas três palavrinhas juntas? Convergência de fluxo de pessoas, então estou chamando as pessoas para esse local, uma requalificação do entorno, né, desse local, que era super importante de acontecer. A cultura local, então, também ser levada mais a sério, e a integração de ambientes externos com ambientes internos, porque ali está do ladinho do mar. Então, isso era muito importante. Aqui, o que ela trouxe? As normas e legislação aplicadas no espaço. Então, no fim das contas, lembram que esses recuos eles seriam bem menores, né? Se ela tivesse colocado só o reconfrontado, provavelmente aqui já tem taxa de permeabilidade, enfim, tem um monte de coisa. Ela colocou essa espacialização dos setores, né? Verticalizou, porque ela resolveu fazer o setor de restaurantes em cima, e ela colocou a permeabilidade como? Daqui para cá. E aí ela trouxe ainda, trouxe essa questão do dinamismo, porque todo mundo sabe que a gente não tem como promover um blocão assim, porque tem área técnica, caixa d'água, né? Se ela tem circulação vertical com elevador, por exemplo, que era esse caso, então ela vai ter toda uma área técnica, ela tem caixa d'água, né? Reservatório de água. Então a gente sabe que existe esse dinamismo, a gente não pode ignorar essas coisas, e ela quis mostrar como isso aí funcionaria. Olha como ficou simples de eu enxergar tudo isso. Poxa, a banca já sabe o que esperar. Depois, o que ela foi acrescentando foi só a cereja do bolo que ela foi colocando, tá? Então eu quero que vocês entendam isso e que é super importante da gente espacializar isso e mostrar para a banca. E lembrem que aqui ela tá, lembrem, ó, com a corzinha dos setores tá separadinho. Por que ela trouxe essa permeabilidade daqui para cá? Bom, se a gente for relacionar com os mapas dela do diagnóstico, a gente consegue entender que a maior concentração de pessoas é aqui. Depois ela colocou o estacionamento dela aqui atrás, que era outra rua com fluxo de pessoas, né? Ela tem 3 ruas, e aqui ela já tinha passagem livre de pessoas, que essas pessoas já faziam esse caminho nesse terreno para chegar lá próximo ao mar. Então ela tem uma passagem livre, ela tem uma vinda do pescado também mais fácil, e tudo isso vai formando a diretriz de projeto dela. Mas lembrando, essa questão do conceito, né, e da legislação. A legislação aplicada eu acho que é o mais fácil de vocês entenderem. Né, aquela questão dos fluxos que a gente já tinha falado e do posicionamento desses setores com relação aos recursos naturais desse terreno. Então, aqui, né, um ponto de partida desse pensamento já eu tenho
um local que eu tenho dormitórios, por exemplo, minha temática envolve isso, é setor de hotelaria. Eu estou no sul do Brasil, preciso priorizar a fachada norte, que aqui no sul, eu deixo bem claro que no sul a gente prioriza a fachada norte para os dormitórios. Então aqui eu já vou colocar o setor de dormitórios voltado com a maior fachada para o norte. Mas aí eu relacionei com o mapa síntese que eu tinha feito. E ali tinha uma montanha do lado. Não adianta eu deixar na fachada norte, então eu vou escolher outra fachada. A fachada leste também tem bastante incidência do sol pela manhã para fazer a asepsia desses ambientes? Tem. Então eu vou posicionar esse setor ali na fachada leste. Débora, não, mas eu tô tratando de uma região que, conforme o meu mapa síntese eu trouxe ali, que nessa cidade tem no inverno a neblina come solta ali durante a manhã. Então, nunca tem sol de manhã. Então, eu vou começar a pensar, e adianta eu colocar na fachada leste para pegar o sol nascendo se o sol nunca for bater nesses dormitórios? Não. Então, eu vou colocar uma fachada oeste, eu posso trabalhar com brise. Então, entendem como aqui as diretrizes de projeto elas começam a aparecer? Porque é com base em tudo que vocês já têm de informações, tá? É aquela coisa que a gente comentou esses tempos até num post, eu acho que num conteúdo lá que eu fiz pro Insta, que é a questão desse conceito, né? Então, por que a Laís trouxe aqui palavras? Porque para ela ficava mais fácil. E eu vejo muito que, às vezes, pra gente não tá claro o nosso conceito, mas para os nossos colegas com os quais a gente conversa, eles conseguem pegar na hora o conceito. Então, eu atendo muitos alunos de consultoria também que vêm e falam assim, prof, agora eu não sei essa parte de conceituação, mas só com aquilo que eles já me contaram da construção de projeto deles, da construção da linha de raciocínio da temática, eu já peguei no ar esse conceito, e aí eu falo, o conceito não seria legal relacionar com isso? Meu Deus, prof, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, como por exemplo, eu tenho uma alunita de mentoria, a Natália, que ela está fazendo um projeto voltado para mulheres, né, que estão ali indo fazer a prevenção contra câncer de mama, né, diversas doenças. E a arquitetura dela é arquitetura efêmera, então não é um projeto que vai ficar sempre fixo ali. É um projeto que vai rodar de cidade em cidade e ela tem uma série de construção, né, de pesquisa de materiais, enfim, para isso se tornar viável. Então, o que acontece é que a gente tinha que pensar em elementos, porque a gente não tem muito como trabalhar o paisagismo, de levar coisas, né, de plantar, enfim. Então, a gente tinha que trabalhar num formato arquitetônico interessante. E o que era o conceito dela? Que ela também não pensava, às vezes, eu falei, nossa, você fala tanto da importância de pensar nessa mulher que não tem esse acesso. Será que esse conceito não está relacionado com abraçar essa mulher? Né? Trazer essa dignidade a essa mulher? E quando eu falei eu abraço essa mulher, eu falei, Natália, a gente tem que entender que toda essa construção de projeto, ela vai ter que ser um abraço, realmente. Então, a mulher que está passando na rua e que nunca olha para ela mesma, que fala, eu não tenho tempo de fazer isso aqui, não, ela vai ser convidada a entrar nessa edificação. Então, entende como até os acessos, eles já são diferentes, o posicionamento da edificação também é diferente, com base no conceito, o posicionamento do terreno, porque a gente gostaria de trazer um terreno perto a uma escola infantil, porque a gente sabe que lá na região a maioria das mães levam essas crianças a pé para a escola e tudo, e que essa seria uma forma de incentivo, porque, no primeiro dia eu estou levando a criança para a escola, eu vi que tem uma edificação diferente. Eu vi que é uma edificação interessante, mas eu não sei o que é. No segundo dia eu olho que ali tem a possibilidade de eu fazer um exame, que eu não tenho acesso. Ali no terceiro dia eu olhei como é fácil entrar, no quarto dia eu entrei e marquei meu exame. Então, assim, entendem como o conceito está muito relacionado com aquilo que eu quero proporcionar para o meu usuário, para o meu público-alvo. Beleza? Então, agora chegamos a essa última etapa mesmo da diretriz de projeto arquitetônico e tem uma aulinha ali pra gente finalizar tudo isso. Vamos falar um pouquinho melhor sobre as próximas etapas, tá bom? Um beijo pra você! Eu tenho certeza que vai sair uma diretriz de projeto maravilhosa.